Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. O Adonis Paz, ele é empresário do ramo imobiliário, é diretor regional da Donep em Santa Catarina. Ele é casado há 37 anos com Sônia Paz. Tem 3 filhos e 5 netos. Não parece, né? 5 netos. Eles são sócios do capítulo 325 da Donep, Balneário Camboriú. Deus te abençoe e uma boa preleção. Obrigado, Zagon. Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar num jantar tão lindo, com pessoas tão lindas. A minha primeira vez na cidade de Porto Alegre pela Donep, e a certeza que já conversei, já vi amigos que há muito eu não via, e tenho certeza que vou sair daqui com novas amizades. Vim lá de Balneário Camboriú, a nossa bela em Santa Catarina, aqui no nosso estado, aqui do lado. Queria convidar a minha linda esposa a ficar em pé, gostaria de apresentar, porque eu não vim sozinho, eu vim bem acompanhado. Tá? Me desculpe, me perdoe as mulheres aqui presentes, mas para mim a mulher mais linda aqui nessa noite. Se o casamento fosse um filme, a Sônia seria o efeito especial desse filme. Deus, quando quis criar algo bom, criou o homem. Quando quis criar algo melhor, criou a mulher. Quando quis criar algo com perfeição, criou a Sônia para mim. Nós temos que tomar cuidado com as brincadeiras, que outro dia encontrei um casal de amigos que há muito eu não via, e eles estavam com uma escadinha de filhos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu caí na besteira de fazer uma brincadeira. Vocês não têm televisão em casa? Aquela esposa olhou para mim e disse, nós temos televisão em casa, só que acontece que o meu marido ainda é o meu melhor programa. Então, o meu marido ainda é o meu melhor programa. Mais do que as palavras que eu vou falar aqui esta noite, eu vou revelar cicatrizes que nós carregamos. A cicatriz é uma coisa interessante, né? Porque ela remete a algo que doeu, a algo que trouxe, digamos assim, dor, um ferimento. Mas a cicatriz é a certeza que toda dor, todo machucado, um dia ele pode sarar. Então, aqui nesse braço, eu sofri um acidente, eu tenho uma cicatriz bem grande aqui, que se eu não tivesse de paletó, eu poderia mostrar. Mas eu lembro que doeu muito na época, mas hoje eu posso bater, ficou só uma lembrança. E muitas vezes nós temos cicatrizes na alma, sentimentos, emoções, traumas que a gente vive, mas a certeza que tudo um dia vai ser curado. Eu sou o filho do meio de uma família de 3 filhos homens. Meus pais, muito cedo, conheceram-se e decidiram viver juntos, sem o consentimento do meu avô materno, homem esse, dado ao vício do álcool e de temperamento violento. Quando eu estava com 3 anos de idade, sogro e genro estavam no sítio do meu avô, ali muita bebida, muitas risadas, muitas brincadeiras, quando ali tomado pela embriaguez, e por um motivo inventado, meu avô foi numa outra repartição da casa, voltou com uma espingarda na mão, e de uma forma covarde e traiçoeira, tirou a vida do meu pai. Meu pai, muito jovem, teve sua vida ceifada, meu avô foi para a cadeia para pagar pelo crime o qual ele havia cometido, e nós, os órfãos, ficamos ao cuidado da avó. É interessante que na casa da minha avó era a avó, a bisavó, 4 tias e nós, os 3 órfãos. O Lolô com 1 aninho de idade, eu então com 3 anos e o Alaouro mais velho com 5 anos de idade. E a situação na casa da minha avó não era muito simples não, porque quem levava alimento para aquela casa era meu avô, e agora ele estava na cadeia. E muitas vezes nós não tínhamos comida na mesa para comer. É interessante que na minha infância, eu acordava à noite, eu tinha aqueles sonhos, sabe aqueles sonhos com bife a cavalo, churrasco, bolo com chocolate. E eu levei algum tempo para entender que aquilo era fome. Também levei algum tempo para entender que eu tinha um nome, que eu tinha uma identidade, que eu ia ter um CPF. Porque naquela cidade ali, para os parentes e as pessoas próximas, nós éramos conhecidos como os coitadinhos dos filhos do falecido Alaor. Chegava na casa de uma tia, de um tio, de uma avó, olha só, os coitadinhos dos filhos do falecido Alaor. Esse era o nome do meu falecido pai. E para o restante da cidade, nós éramos conhecidos
como os netos do Chico Diabo. Esse era o apelido do meu avô, porque além de tirar a vida do meu pai, ele já tinha tirado a vida de uma outra pessoa. A minha mãe, ela tinha mudado para um centro maior, dizendo que um dia ela voltaria para nos buscar. E toda a minha esperança era que minha mãe um dia voltasse. E sabe quando você percebe que você não é bem aceito num ambiente? Sabe quando você percebe que muitas vezes você está sendo um peso, está sendo um atrapalho naquele lugar? Eu lembro que as palavras que eu ouvia das minhas tias eram mais ou menos assim: você não vai dar nada na vida, você é um bastardo, você é um porco, você é um imbecil, você nasceu para ser burro, e burro tem orelha grande e a tua orelha vai crescer. Graças a Deus, não? Está bonitinho aqui, não cresceu. Eu tinha uma outra tia que nos momentos de ira dela, ela dizia: por que você não nasceu morto? Palavras, elas têm psicologia de vida ou de morte. Ei, nós temos que cuidar aquilo que nós falamos. Se nós tivéssemos noção do peso das palavras, nós ficaríamos mais tempo em silêncio. Seja senhor da sua língua para não se tornar escravo das suas palavras. Muitas vezes, né, aquilo que nós falamos dentro da nossa casa, com nossos filhos, com o nosso cônjuge, muitas vezes, que tipo de mensagem nós estamos enviando? Né? Palavras de destruição, palavras que depreciam a pessoa, é como abrir um buraco e colocar a pessoa dentro. Eu costumo dizer hoje que das nossas bocas tem que sair manancial de vida. Nós temos que falar aquilo que engrandece, aquilo que traz bom proveito, aquilo que edifica a vida de quem vai ouvir. Porque muitas vezes as palavras, elas podem gerar vida ou gerar morte. Como nós temos que cuidar daquilo que nós falamos. Com 10 anos de idade, fui trabalhar numa olaria carregando carrinho de barro. Eu trabalhava na parte da manhã, o Alaouro, o irmão mais velho, à tarde. Recebíamos ali o nosso ordenado todos os sábados. A maior parte do dinheiro nós dávamos para a avó, para que tivesse comida na mesa. E o pouco que sobrava, nós íamos até uma venda. E ali nós comprávamos algumas bananas e 1 litro de leite. E fazíamos uma vitamina para nós tomarmos. Era o melhor dia da semana. O sábado era o dia da vitamina. Enchíamos ali os copos, chamava as tias, todo mundo compartilhava daquela vitamina. Muitas vezes realmente não tinha comida naquela casa. E o sábado era aquela alegria toda. Quem sabe eu pergunto aqui nessa noite, teve prato sujo na sua casa hoje? Se não teve hoje, teve durante essa semana? Ei, teve comida na sua casa. Eram mais de um prato? Eram alguns pratos? Parabéns, você tem uma família. Teve uma casa para limpar? Que bom! Você tem um lar, você tem um teto. Nascemos nu e hoje estamos vestidos. Como nós temos que ser gratos com aquilo que nós temos? Quem sabe não temos tudo que queremos, mas temos tudo que precisamos. E sermos pessoas agradecidas com aquilo que nós temos. Deixa estar que a minha mãe veio com a notícia que a história da nossa vida ia mudar. Ela veio dizendo que nós não íamos morar com ela, íamos morar com uma tia, mas ela estaria presente na nossa educação. E a minha mãe era a pessoa que eu tinha mais orgulho. A minha mãe era uma mulher muito linda, uma mulher charmosa. Os cabelos da minha mãe estavam sempre bem arrumados. Ela tinha unhas grandes, sempre bem pintadas. Ela usava aqueles sapatos altos, bonitos. Ela tinha roupas de extremo bom gosto. Ela tinha um perfume agradabilíssimo. E aquela mulher linda, charmosa, cheirosa, era minha mãe. Diferente da minha realidade, porque nesse período, nós na cidade de Lages, ali era igual garotinho de rua. Não tinha um calçado nos pés para calçar, um shortzinho, uma camisa rasgada. Essa era a nossa realidade. Mas aquela mulher que eu tanto amava, estava ali na minha frente, dizendo que a nossa história ia mudar. Que nós iríamos morar próximo dela, na casa de uma tia, e que realmente, a partir dali, nós ganharíamos sapatos para calçar, ganharíamos roupas novas, poderíamos voltar a estudar, e tudo iria mudar. Mas a minha maior alegria é saber que eu ia estar junto, me beneficiando da presença daquela mulher que eu tanto amava. Mas ela colocou uma pequena condição para que realmente houvesse essa mudança de vida. Foi algo que foi condicionado, e a partir daquele dia, nós éramos proibidos de chamá-la de mãe. Nós tínhamos que chamá-la de tia.
Ela não tinha como justificar numa sociedade onde ela já tinha um outro companheiro, ela já tinha um outro casal de filhos, ela não tinha como justificar filhos bastardos. E a partir daquele dia, eu passei a ser sobrinho e não mais filho. E eu confesso que eu ganhei alguns beliscões, porque eu esquecia que eu não podia chamar minha mãe de mãe. Eu lembro que eu tinha uma cidade grande, eu nunca tinha ido, eu sempre vivi no interior, e era a cidade de Curitiba, e eu vi um posto de gasolina iluminado e dizia: mãe, olha que lindo, um posto de gasolina. E eu ganhava beliscões. Eu não sou tua mãe, eu sou sua tia. Na cidade de Curitiba, fomos morar na casa da tia Flor, uma funcionária pública solteirona. A situação dela não era muito simples, não. Imagina os senhores recebendo em suas casas hoje 2 pré-adolescentes. Éramos analfabetos. Comíamos de colher estilo patrola. Fazia aquela montanha no prato, abraçava o prato e vamos que vamos. Escova de dente nunca tinha entrado em nossas bocas. E banho tomava só quando chovia. E agora a tia Flor, ela tem essa missão, essa tarefa de nos ensinar a fazer uma higiene pessoal, nos ensinar a nos alfabetizar, nos ensinar a virar gente. Algumas situações na casa da tia Flor. Quando chegamos lá, eu e o Lolô, ela colocou nós embaixo do chuveiro para tomar um banho e nós não era muito chegado mesmo à água. O que nós fizemos? Molhamos a cabeça como, né? Saímos na sala com a cabeça já seca e falamos assim: já tomamos banho. O golpe não pegou porque com certeza o cheiro deve ter nos denunciado. Aí o que ela fez? A privacidade do banho sozinha acabou. Ela foi junto até o banho e ela realmente fez com que a gente tomasse um banho muito bem tomado. E ali, eu acho que foi um dos primeiros banhos da minha vida. Aqui eu abro um parênteses, que fique bem claro: eu já estou curado, eu não tenho mais esse problema, eu já tomo banho, tá? Tá tudo bem resolvido já para mim. A tia Flor também, ela saía para trabalhar todos os dias e ela deixava uma enciclopédia aberta em cima da mesa e no final do dia ela nos exigia algum conhecimento. Mas assim como o meu avô, a tia Flor também bebia. E quando ela bebia, ela se tornava violenta e agressiva. E sabe quando você, igual aqueles cachorrinhos que muitas vezes já apanharam e ficam no cantinho escondido, quando eu e Lolô via que ela sentava com uma garrafa de uísque, a tia Flor bebia uma garrafa de uísque, aquele estilo cowboy, um copinho pequeno sem gelo. Mas ela, numa sentada, ela tomava uma garrafa de uísque. E quando a gente via que ela começava ali, que ela ia ficar num estado alcoólico alto, nós ia para um cantinho para que ela esquecesse que a gente existia. Teve um domingo lá, ela começou a beber muito cedo, e de repente ela me olhou no meu cantinho lá e me achou, e virou para mim e falou assim: seu vagabundo, vem aqui que nós vamos conversar hoje. Senta aqui. Ela já tinha bebido mais de meia garrafa. E eu sabia que ela estava já bem alterada. Ela sentou de um lado da mesa, me colocou sentado do outro lado, pegou uma colher de pau de mexer polenta, colocou aqui do lado e falou: vamos bater um papo aqui eu e você. Eu tinha 12 anos e eu não sabia ver as horas. Se perguntasse horas para mim, eu não sabia, eu era analfabeto. E ela disse que eu iria aprender a ver as horas, que eu já tinha um marmanjo de 12 anos, não sabia ver as horas. E aí, ela, muito alterada, né? Ela tentava me ensinar, eu fui ficando nervoso, e em função do pânico eu não conseguia prestar atenção. Ela começou a bater com aquela colher de pau na mesa, ela foi ficando nervosa, começou a bater nos meus membros, ela foi ficando nervosa, começou a bater na minha cabeça, no meu corpo, e naquele dia, eu apanhei muito de colher de pau. Apanhei muito de colher de pau. Mas pode perguntar a hora que eu aprendi. Está pensando o quê? Aprendi a ver as horas. Talvez os meios foram meio doloridos, mas o resultado teve êxito. Olha aqui, ó. 10:05. Ah! Sei ver horas. Na casa da tia Flor, fomos levados para um internato. Eu costumo dizer que na tia Flor foi a graduação, o internato foi a pós-graduação. Lá a disciplina era severa, lá não tinha tempo para brincadeira, lá realmente tinha regras para ser seguido. E eu chegando naquele internato, tinha um coral que estava ensaiando para apresentação para os pais. E o Adonis foi candidato a cantor do coral. Eu quero cantar nesse coral. E aquele coral tinha ensaios para as apresentações que iam acontecer na cidade. E aquele coral ensaiava, e tinha algo que não rompia.
tinha algo ali que parece que estava errado. Até que descobriram que o desafinado era eu. Me tiraram do coral, foi o melhor coral que aquele colégio teve naquele ano. Mas hoje, quando eu tenho oportunidade de falar, eu sempre faço uma pergunta. Por que não tinham 2 desafinados? Para que a minha vergonha não fosse tão grande? Poderia ter 2 desafinados, não poderia? Não, mas o único desafinado era eu mesmo. 40 adolescentes dormimos todos no mesmo quarto, 40 caminham uma do lado da outra, disciplina a ser cumprida. Numa determinada noite eu devo ter desrespeitado, o monitor veio até a minha cama, pediu para que eu pegasse o meu colchão e a minha roupinha de cama e o acompanhasse para servir de exemplo para os outros alunos. E naquela noite, sabe esses colégios internatos, que tem aquele corredor assim, grandão, gigante, que tem um cemitério atrás, né? Que é aqueles corredores muito grandes assim, meio antigo, escuro. Aquele monitor, ele colocou o meu colchão num daqueles corredores. E eu passei minha noite naquele corredor. Foi a noite mais tenebrosa da minha vida. Eu senti medo, eu me senti sozinho, eu tive pânico noturno, eu me senti desesperado naquela situação. E sem dúvida foi a noite mais difícil da minha vida. Já sou um jovem de 16 anos, já tenho alguns sonhos, já sou um pouco vaidoso, já penso em namorar, já penso, quem sabe, né, em ser alguém na vida, mas a minha realidade não me ajudava muito, porque as roupas que eu usava nessa época eram as roupas que minha mãe me dava do meu padrasto, um homem de 1,94 m de altura. Aqui, ó, vamos se esticar todo aqui. Imagine roupa de um homem de 1,94 m. Então eu usava camisa com 3, 4, 5 dobras. Aprendi uma técnica de usar calça grande. As mulheres aqui vão entender melhor. Usar calça grande. Você pega o botão, bota dentro da casa. Então, passa o botão por dentro da casa, dá um nó e coloca a cinta por cima. A calça não vai cair. Então, essa era a minha realidade. Camisas grandes, calça grande, muitas vezes um calçado para eu pôr nos pés, tinha que colocar ali algodão e jornal para ter a sensação de ter um calçado no pé. Já era um jovem que já tinha alguns complexos. Já era, assim, uma pessoa assim, já um pouco reagente em algumas coisas. Arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi num canal de televisão, mas era na redação de um jornal. E qual que era a minha função? A minha atividade no meu primeiro emprego de carteira assinada era atender o telefone, passar recado para as pessoas, servir cafezinho na repartição. A pessoa gritava, boy, cafezinho. Eu corria lá com o cafezinho. Ah, tocou o telefone para o Humberto. Eu corria lá, Humberto, telefone. E, no final do dia, recolher o lixo para que o caminhão levasse o lixo embora. Meu primeiro emprego, carteira assinada. Mas um pouco autodidata, comecei a observar o departamento técnico daquele canal de televisão e ali, muito rapidamente, aprendi profissões um tanto quanto melhores e mais qualificadas. Aprendi a profissão de operador de áudio, depois passei a operação de sonoplasta, de sonoplasta virei cameraman, de cameraman eu fui editor de imagens, já tinha uma profissão um tanto quanto melhor. Estou com 17 anos, querendo um tanto quanto mais aventuras, mudei-me para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, aqui eu abro um parênteses, lá já estava o Lolô, meu irmãozinho mais novo. Quando nós saímos do internato, eu fui para a casa da minha avó e ele foi para a casa da minha mãe. E ele havia fugido de maus tratos do meu padrasto para com ele. E chegando no Rio, para minha tristeza e decepção, o Lolô estava viciado em drogas e vivia de prostituição. E quando eu cheguei naquela cidade, naquele contexto, o que ele tinha para me oferecer era aquilo que ele vivia. E naquele tempo lá, eu também me prostituí naquela cidade. Aqueles jovens todos com hábito noturno, droga, prostituição, a noite toda na rua, durante o dia se trancavam dentro de um apartamento, fechavam todas as janelas para que não entrasse claridade nenhuma, e ali ficava o dia todo usando drogas. Eu vejo que Deus já tinha um cuidado com a minha vida, porque eu nunca me enveredei para o lado da droga. Mas assim como o meu avô e a tia Flor, eu também já bebia. E quando bebia, me tornava uma pessoa intolerante e um pouco agressiva. Eu costumo dizer, né, hoje, que o beber socialmente, eu não tenho problema nenhum com a bebida. Eu bebo, na verdade, para distrair, para me alegrar.
Mas quando você se pega pegando todos os dias, quando você perde o limite de ter o controle, de saber a hora de parar, é porque muitas vezes a bebida já conseguiu te dominar. E a gente não admite, porque eu era jovem e eu bebia todos os dias. E aquela coisa de ser assalariado, ganhar muito mal, eu muitas vezes não tinha dinheiro para comer, porque eu ia para as noitadas e bebida. E sabe aqueles estágios da pessoa que bebe? O bobão da turma, digamos, o intolerante, aquele que agride as pessoas porque bebeu um pouco demais e faz pedaço de gente para todo lado. Tudo isso eu passei. Aquelas piadas mais infames, mais sem graça, né? Ou o desmancha a rodinha. Quando você está chegando, as pessoas sabem que você é o bobão da turma e aquela rodinha se dissipa porque você chegou ali. Eu passei por isso tudo. E era jovem ainda. E eu brinco hoje. Hoje eu peso 79 quilos, 80 quilos. Eu cheguei a pesar 65 quilos nesse período. Eu fumava muito e bebia. E não comia. Então, quando eu estava de frente, as pessoas pensavam que eu estava de lado. Quando eu estava de lado, elas pensavam que eu já tinha ido embora. De tão magro que eu era em relação à bebida. No Rio de Janeiro, fui trabalhar em canais de televisão. Vocês lembram que eu tinha uma profissão boa? Trabalhei na extinta TV Tupi. Os mais antigos aqui vão lembrar. O jovem pensa que isso é um ET. Trabalhei na TVS, hoje o SBT de televisão. E trabalhei na Rede Globo de televisão. E nesse período da minha vida, eu conheci o mundo com seus encantos, luxúrias e prazeres. Se eu fosse abrir aqui um leque daquele tempo, dos atores e atrizes da Rede Globo, que eu convivia com eles, que eu trabalhava com eles, e muitas vezes estava junto nas noitadas, eu acho que é bom eu não falar, porque com certeza não iria trazer nenhum benefício. Eu vejo hoje, sabe, Humberto, os grandes produtores da televisão brasileira, os grandes homens que estão à frente da televisão, são promíscuos, libertinos, homossexuais ou viciados em drogas. Eu não conheci um grande produtor de televisão que tivesse uma família, que tivesse esse conceito da sua prole em volta de uma mesa, que sentasse para fazer uma oração, ou que tivesse esse cuidado. Ou são libertinos, ou são homossexuais, ou são drogados, ou são viciados. E muitas vezes nós temos um altar dentro do nosso lar, né, que é a televisão, e abrimos espaço para que muito lixo entre na nossa mente, né? Porque, infelizmente, a nossa TV brasileira só tem lixo, não tem nada que a gente aproveite. Casei-me em 1985, minha linda esposa, agora eu tenho uma família para cuidar. O Rio de Janeiro é muito grande, eu mudei para um centro maior, e o Lolô, meu irmãozinho mais novo, viciado em droga, ele ficou órfão com 1 ano de idade. Ele ficou órfão de pai morto e órfão de mãe viva, porque a mãe rejeitou. A mãe não quis saber dos filhos. Então eu tinha muito cuidado com ele, eu me sentia um tanto quanto responsável por ele. E às vezes eu tinha que ir na delegacia porque ele estava preso, porque ele entrava em fria. Algumas vezes no hospital, porque ele tinha tomado quase uma overdose de droga, eu tinha que ir lá no hospital para socorrer. E eu sempre me senti responsável por ele. Eu era o único irmão, o parente mais próximo. Mas como eu casei e eu fui morar num bairro mais longe, no dia 5/5/1991, sabe essas datas que ficam bem marcadas? Era um domingo, um lindo dia de sol no Rio de Janeiro. Eu acordei, um pouco mais preguiçoso, porque domingo ninguém trabalha, e acordei sentindo o cheiro de carne de panela, que a minha esposa estava cozinhando. E não tinha como não sentir esse cheiro, porque o nosso apartamento era tão pequeno, não tinha 30 metros quadrados, era 20 e poucos metros quadrados. Então, se desse um passo para a esquerda, estava no banheiro, um passo para a direita, estava na cozinha. E quando nós casamos, nós éramos muito pobres, né, mano? Eu lembro que nós levamos alguns meses para ter geladeira, você lembra? A mulher sábia ia lá, comprava carne por dia, 2, 3 dias, quando não comia, deixava salgadinha lá, num canto, porque também não tínhamos pia, tinha só aquele balcão de cima. E esse foi o nosso início, no nosso casamento. Mas nessa época, eu acho que nós já tínhamos geladeira, não tínhamos? E ali, naquele domingo, através de um telefonema, eu fui avisado que o Lolô tinha morrido de overdose de cocaína. E eu tinha que ir até o necrotério para reconhecer o corpo, fazer todo aquele trâmite, né? Porque nós éramos aqui do Sul, e aí tinha que fazer aquele translado, aquela situação toda.
Eu confesso para vocês que eu já era uma pessoa muito difícil. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de incapacidade. Ninguém dá aquilo que não recebe. E depois da morte do meu irmão, eu coloquei na conta da minha mãe a morte dele, situações que eu vivia, e gerou no meu coração um ódio muito grande pela minha mãe. Um ódio de ver uma mulher omissa que bota filhos no mundo para abandonar, e ela era casada com um sírio-libanês, um homem que tinha situação financeira boa. O meu padrasto, de 1,92 m, que eu vestia as roupas dele, era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, e eu comecei a gerar no meu coração um sentimento de ódio muito grande pela minha mãe. E também, em função desse ódio, eu também determinei que eu queria vencer, eu queria ser alguém na vida, eu não queria mais passar por humilhação, eu não queria mais passar por privação, eu não queria mais passar, muitas vezes, viver de favor das pessoas. E gerou dentro de mim um desejo muito grande de ser alguém, de vencer, de poder realmente ser uma pessoa que fosse respeitada onde eu estivesse. Depois da morte do meu irmão, mudamos para Curitiba, não tinha por que mais ficar na cidade do Rio de Janeiro. E quando nós mudamos para Curitiba, em função dessa revolta que eu estava sentindo, de realmente querer uma mudança na nossa vida, nós começamos nossa primeira empresa. Eu lembro da dificuldade na época. Era mais vontade de fazer dar certo, porque o recurso era muito pequeno. Se eu fosse entrar em detalhes aqui, eu vendi um carro, peguei um carro 3, 4 anos mais velho, e com essa diferença, nós começamos nossa primeira empresa. E ali nós trabalhávamos uma média de 16 horas por dia, de domingo a domingo. Eu não admitia mais fracassar. Eu queria resultados positivos. E ali nós trabalhávamos muito rapidamente. 3 carros na garagem. Garagem essa, uma linda casa com sauna, piscina e todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Aquele menino que foi órfão de pai morto, rejeitado pela mãe, agora é um menino que tem dinheiro, ficou rico. Uma rede de confeitaria na cidade de Curitiba, gerente de banco correndo atrás, comprando imóveis, apartamentos, terrenos, porque aquele menino se tornou um homem rico. E eu costumo dizer que nesse período da minha vida, exatamente nesse período, foi que eu conheci Deus. Mas foi o Deus dinheiro. E o dinheiro passou a ser o meu dono. E eu fazia qualquer coisa para ter dinheiro. Se preciso fosse fazer escada das pessoas, eu fazia. Porque o importante era ter. E eu queria cada vez mais. A minha vida eu virei uma máquina de querer ganhar dinheiro, de querer ter as coisas. Me tornei um avarento, um mão de vaca, um pão duro. Onde muitas vezes a minha esposa, para comprar coisas básicas para ela tinha que comprar escondido porque eu não admitia que gastasse, porque o importante era ter dinheiro. E como eu falei, muito rapidamente estava com uma conta bancária extremamente saudável. Dinheiro era a coisa mais fácil para mim. Todas as empresas 100% saudáveis, 6 empresas, todas produzindo a 30, 60, 100 por 1. Mas eu era uma pessoa que... Eu era tão miserável, mas tão miserável, que tudo que eu tinha era dinheiro. Eu não tinha o amor da minha esposa nessa época. Eu não tinha o respeito dos meus filhos. Eu não tinha amizades verdadeiras. Tudo que eu tinha era dinheiro, de tão miserável que eu havia me tornado. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu costumo dizer, a coisa mais importante na nossa vida não é nosso carrão na garagem, não é nossa empresa, não é o dinheiro que nós adquirimos, não é os bens que a vida nos deu, não é muitas vezes as joias que nós damos para nossas esposas, não é a vida próspera de uma pessoa rica. Ei, a coisa mais importante são as pessoas que estão em nossas voltas. A coisa mais importante são nossos familiares, a nossa esposa, são nossos filhos. Eu tive uma época da minha vida, para vocês terem uma ideia, que apagou da minha mente um tempo meu com os filhos, quando meus filhos eram criança. Sabe aquela coisa básica da vida, de você levar um filho na cama para dormir, e quem sabe fazer uma oração por ele? Você ir numa escola do filho, para ver um boletim, para ver se ele estava indo bem na escola. Isso apagou da minha mente. Sabe por quê? Eu estava muito preocupado correndo atrás das coisas, em querer vencer e ter dinheiro. Deus nos deu as coisas para nós usarmos e as pessoas para nós amarmos.
Quantas vezes nós nos pegamos amando as coisas e usando as pessoas? Quantas vezes? Uma realidade que a gente vive e a vida ela é tão curta, é uma coisa tão ligeira que o tempo vai passando e tem alguns tipos de reparos que são muito difíceis de a gente conseguir fazer, tá? Em função desse desequilíbrio. Com esse desequilíbrio, com essa forma desequilibrada de viver e querendo, né, viver só atrás de resultados, tive uma depressão profunda e síndrome de pânico. Agora virei uma múmia paralítica. Quero compartilhar com vocês duas situações dessa síndrome de pânico. A primeira, eu tinha reações do meu corpo de uma pessoa que vai morrer. Eu tinha taquicardia, eu tinha sensação de desmaio, eu tinha umas veias que saltavam na cabeça e eu tinha uma voz que dizia que eu não tinha nascido para ser feliz, que eu tive uma infância pobre, você hoje é um homem rico, mas tu vai morrer. E aquela voz me perseguia. Sabe aquela voz assim que parece que quer te perturbar, dizendo que você vai morrer, que você não nasceu para ser feliz? Eu tinha a nítida impressão que ali num momento instantâneo ia ter um aneurisma na cabeça, eu ia ter um ataque cardíaco, eu ia morrer de uma forma instantânea. E eu acreditava nisso tudo. Comecei a me tratar com um neurologista, fiz aqueles planos de saúde, né, bem completo. Depois, no final, tive que começar a me tratar com um psiquiatra, em função, né, dessa síndrome, desse medo da morte, essa situação que me apavorava. E é interessante que a síndrome de pânico é algo que acomete mais as mulheres, é difícil dar em homem. Geralmente as mulheres aqui entendem o que eu estou dizendo, mas na verdade eu estava mesmo numa situação bem difícil. A segunda crise que eu tive, eu comecei a ter mania de perseguição. As pessoas querem me matar, sabem quem eu sou, estão me cuidando. Quando eu ia nas empresas, né, a pessoa estava ali, né, imagine, confeitarias, sempre ambiente, né, onde está cheio de pessoas. A pessoa me olhava e eu dizia, aquele é o sequestrador, ele sabe quem eu sou, ele já estava cuidando de mim, ele vai me sequestrar, ele vai fazer uma maldade comigo, vai tirar minha vida. E realmente eu também acreditava nisso tudo. Em função dessas duas síndromes, comecei já a me tratar com psiquiatra e comecei a me anular no meu papel de marido, no meu papel de empresário, e queria ficar mais dentro de casa. Não queria mais estar à frente das nossas empresas, agi de uma forma extremamente covarde, porque eu coloquei toda a responsabilidade de tudo nos ombros da minha esposa, e eu me anulei. Eu simplesmente me anulei, entrei numa passividade muito grande de desistir de tudo, e a minha esposa ficou à frente dos negócios das empresas, ficou à frente dos filhos, e eu ficava muito dentro de casa, com medo de tudo e com medo de todos, não queria sair para lado nenhum mais. Hoje eu costumo dizer, né, que por pior que esteja uma situação, se você não tenta se ajudar, pior ainda pode ficar. Muitas vezes, uma situação que já está ruim, ela pode piorar. E por eu estar dentro de casa, com a mente vazia, sem estar ocupado com o meu papel de homem, de empresários, e com a minha mente vazia dentro de casa, comecei a buscar a internet. E ali na internet, me viciei em pornografia. Virei um pornógrafo. Minha esposa na rua trabalhando, eu dentro de casa, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente do computador vendo pornografia. Comecei a me sentir um lixo humano. Comecei a acreditar que aquela voz que dizia que eu não tinha nascido para ser feliz, que realmente tinha razão, que poderia realmente a minha vida, chegava até a pensar já em atentar contra a minha própria vida, em função desses buracos todos que eu havia entrado. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar, vocês sabiam que o mal do século é a pornografia? Você sabia que nós, homens, mais de 80% de homens vê pornografia? Uma coisa sutil, na verdade, né? Vou dar uma apimentada no relacionamento, vou dar uma olhada aqui como não quer nada. A pornografia vicia mais que cocaína e heroína. A pornografia é um sexo doentio que vai cauterizando a tua mente e muitas vezes é um caminho muito difícil de voltar. De todos os buracos que eu caí, o mais difícil foi a pornografia. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu não posso ser omisso de não dizer, cuida, sai dessa situação, mate aquilo que quer te matar. Porque você acha que é algo muito normal, mas aquilo vai
te viciando cada vez mais. E tem muitos leitos aí frios, porque os maridos estão na sala ou no banheiro, em algum lugar, vendo pornografia. E muitos casamentos sendo desfeitos em função disso, porque é algo que vicia. E é muito difícil você abandonar um vício que te dá prazer. É muito difícil. E hoje, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu faço questão sempre de dar esse alerta, porque foi algo que quase me destruiu, quase destruiu meu casamento, né? Como eu falei, de todos os buracos que eu caí, esse foi o pior. Mas a gente sempre tem uma solução para o nosso problema, né? Quem planeja dar errado na vida? Quem planeja acorda de manhã dizendo, hoje eu acordei, eu quero que dê tudo errado para mim? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer acertar, todo mundo quer ter um lugar ao sol. Mas muitas vezes, por que não acontece? E eu querendo uma solução para o meu problema, mudamos para Balneário Camboriú. Compramos um lindo apartamento de frente para o mar, uma cidade litorânea, com certeza aqui eu vou ficar bem. Mas deixa estar, que a visita ao psiquiatra, a depressão e as visitas ao computador ainda continuavam. E agora a coisa se agravou, porque agora minha esposa, ela fala em separação. Ela realmente deixou de acreditar que havia solução para mim. Mas eu vejo, né, que Deus tem seus caminhos nos meios das torrentes de água. Eu era uma pessoa muito cética. Eu tinha muita dificuldade de entender o mundo espiritual, de acreditar que existia um Deus que nos amava e cuidava de nós. Porque eu sempre imaginava que se existisse, por que eu passei tudo o que eu passei? Mas, como eu disse, Deus tem seus caminhos nos meios das torrentes de água. A Sônia, minha esposa, foi convidada para ir num chá de mulheres de empresários da Donep. E ela foi naquele chá, sem saber muito o que ia acontecer. E é interessante que quando ela voltou para casa, ela voltou maravilhada. Ela dizia que recebeu abraços como ela nunca tinha recebido. Que aquelas mulheres falavam de Deus não como nós imaginávamos que Deus era. Um velhinho no céu com cajado na mão mandando raio para os pecadores. Mas um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus que se preocupa com detalhes da nossa vida, um Deus que quer ser sócio no nosso trabalho, um Deus que quer participar da nossa mesa, ajudar-nos a criar nossos filhos, um Deus que Ele quer estar presente em tudo da nossa vida, porque Ele é um pai, e um pai ama o filho, e o pai quer sempre o melhor do filho. E ela voltou com essa motivação. E ia ter um jantar. E ela falou para aquelas mulheres, peça para o marido de vocês convidar o Adonis para ir num jantar. E há 19 anos atrás, eu estava num jantar como esse que vocês hoje estão. E eu sentado, aquele empresário da cidade de São Paulo contando a história de vida dele, e parece que alguém tinha contado minha vida para ele, porque tudo que aquele homem dizia parece que era para mim. E aquele homem contando a história dele, ele contava uma história de destruição, uma história de uma pessoa que teve muito sofrimento, uma história de uma grande virada de chave e uma vida extremamente próspera, feliz, né? Nessa virada de chave que ele teve. E sabe quando você está querendo esconder ali o teu sentimento, que as lágrimas estão querendo cair, o homem não chora, e você quer esconder ali com o guardanapo da mesa, mas na verdade eu já estava chorando, porque tudo que aquele homem dizia parece que era para mim, e se houve solução para ele, então tinha solução para mim. Sabe quando você vê uma luz no final do túnel? Eu não aguentava mais aquela vida de tormento, eu não aguentava mais aquela vida de sofrimento, depressão, síndrome de pânico, pornografia, casamento destruído. Como eu falei, ninguém dá aquilo que não recebe. Eu não sabia como ser marido da minha esposa, eu não sabia como ser pai dos meus filhos. A minha esposa, muitas vezes, eu tratava como um capacho, uma pessoa que eu tinha dentro de casa para atender meus caprichos e meus prazeres. E eu não queria mais isso. E naquele dia, naquele jantar, aquele empresário fez um convite, quem queria ter uma transformação em sua vida, convidando Jesus para ser seu amigo pessoal. E sabe quando você levanta sem entender o que está acontecendo, mas você diz, eu quero, eu preciso disso. Eu quero isso na minha vida, eu preciso disso na minha vida. E é interessante, né? Que naquela noite realmente eu fiz o melhor negócio de toda a minha vida, chamando Jesus para ser meu melhor amigo. E ali eu fui aceito para aquele pessoal da Donep. Na Donep eu fui acolhido, e na Donep eu conheci o manual do fabricante, que nós chamamos carinhosamente que é a Bíblia Sagrada. E eu me apaixonei pelo manual do fabricante. Eu virei um estudioso do manual do fabricante, o maior manual de comportamento humano que existe. E ali eu descobri que tinha tantas verdades, tinha tantos reparos que eu tinha que fazer na minha vida. E
Um deles era perdoar minha mãe. Era perdoar minha mãe, porque tudo, a motivação de eu querer ser alguém na vida era para poder ferir, poder mostrar para ela que eu havia vencido, mesmo ela tendo me rejeitado. E agora o Manuel dos Fabricantes dizia que o perdão, ele na verdade não é um sentimento, é um ato de escolha, é uma decisão, é quase que um mandamento. E você nunca vai sentir de perdoar alguém. Você imaginou você acordar um dia de manhã, você pegar uma pessoa que te causou muito dano, uma pessoa que agiu com injustiça contigo, uma pessoa que te feriu de uma forma desleal, você vai acordar de manhã e vai dizer assim, meu Deus, eu acordei com uma vontade de perdoar aquela pessoa. Ai, hoje eu acordei com desejo de procurar ele, perdoar ele, inclusive dar um abraço. Isso nunca vai acontecer, porque você tem que decidir perdoar. Você decide, você faz a escolha de perdoar, e o sentimento depois vai ser trabalhado. E aí eu entendi, porque o Manuel foi deixou bem claro isso. A gente conhece muito bem a oração do Pai Nosso, né? Perdoai os vossos devedores, assim como perdoamos aquele que tem nos ofendidos. Mas a continuação lá no Manual do Fabricante, essa ninguém quer ler. Que a continuação diz o seguinte, porque se você não perdoar aqueles que te ofenderam, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha só, se eu não perdoo, também não sou perdoado. Se eu quero, né, o perdão de Deus, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. E aí, Deus preparou um encontro com a minha mãe, foi algo muito lindo na minha vida. Eu confesso que eu não tinha vontade de pedir perdão para ela, porque o sentimento, né, quando você tem aquele sentimento, né, de mágoa, de ressentimento, é algo assim que vai te corroendo mesmo, né? Mas eu entendi que eu tinha que perdoar. Aí quando Deus preparou esse momento, na verdade, eu não pedi perdão, eu não perdoei, eu pedi perdão para ela. Eu pedi perdão por muitas vezes não ter estado presente junto com ela no momento que ela precisou. Pedi perdão se eu deixei de ser um bom filho. Pedi perdão por eu não ter entendido que ela teve um marido assassinado pelo próprio pai. E quem sabe ela fez uma confusão de sentimentos em função de tudo que ela viveu. E ali foi um momento muito lindo que eu tive com minha mãe, realmente a gente se perdoou. E a partir dali eu tive momentos muito bons com ela, muito bons com ela. Mas eu entendi que eu tinha mais pessoas para pedir perdão. Eu tinha mais pessoas para perdoar. Eu entendi no Manual do Fabricante que eu podia mudar muitas coisas na minha vida. E tudo aquilo que eu tinha vivido até aquele momento não serviu de nada. Então eu passei por uma desconstrução. Eu me reinventei e fui construído novamente. Deus trabalhou meu caráter. Deus trabalhou o sentimento de aprender a amar as pessoas. Eu fui mudado assim de uma forma extraordinária através do amor de Deus. Eu costumo dizer que eu jamais sairia da minha cidade para falar sobre religião, mas falar de Jesus Cristo que transforma a vida de uma pessoa, falar desse amor de Deus que é um amor tão incondicional, que não existe nada de errado que a gente possa fazer, vai fazer com que Ele nos ame menos. Sabia disso? Nada, nada, a coisa mais errada que você já fez na tua vida não vai fazer Deus te amar menos, porque nós somos filhos, Ele quer nós próximo dEle. E ali eu comecei a fazer um grande desacerto na minha vida, comecei a buscar pessoas, né, pedir perdão, perdoar, tratar meu caráter em tantas áreas, né, deixar de ter amor ao dinheiro, entender que o dinheiro ele é muito bom para nos servir, não para nós sermos escravos dele. Mas eu tinha um dever de casa a fazer e eu tinha uma mulher para reconquistar. Sabe quando você conhece uma pessoa e não tem sentimentos envolvidos? Muitas vezes você conheceu ali, troca uns olhares, já dá um frisson ali e, né, existe uma facilidade para que role um sentimento. Agora, quando você está há 17 anos vivendo com uma mulher, você feriu na alma, que você agiu com falta de amor, que você não soube respeitá-la, e você quer demonstrar para ela que você mudou, que você é um novo homem, e você quer retomar um casamento bom. Como você conseguir fazer isso se você não tiver atitudes, se você não demonstrar, se realmente ela não enxergue essa mudança em você? E eu estou há 17, eu estou há 37 anos fazendo isso, tentando reconquistar minha esposa e mostrar o quanto eu me arrependo da maneira como eu agia com ela. Eu quero convidar ela aqui, vir aqui à frente. Agora ela fala mais 3 horas e meia e a gente já encerra, tá bom? Boa noite a todos. Realmente é uma grande alegria poder estar aqui falando um pouco da nossa experiência de vida. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas de 19 anos para cá. Porque nós éramos pessoas que não acreditávamos em nada.
acreditávamos sim na força do nosso braço. Aquilo que a gente fazia, que achava que era o certo. E eu sempre digo, né, pensa num homem difícil de relacionamento. Coloquem ao quadrado, coloquem ao triplo, tudo que for possível, este era o Adonis. Um homem de muito difícil relacionamento. Eu sempre dizia assim que eu queria casar com um homem igual ao meu pai. Porque meu pai sempre foi a minha referência de homem. Na casa dos meus pais, nós somos em 7 filhas mulheres. E meu pai nunca ergueu a voz para nenhuma. Meu pai, eu nunca ouvi uma briga dele com a minha mãe. Nunca discutiram na nossa frente. E ele sempre foi o homem que eu sempre sonhei casar com um homem igual ao meu pai. Mas como quando a gente se apaixona, a gente não manda no coração da gente. A gente quer estar do lado da pessoa que você acabou gostando, se apaixonando. E eu lembro que eu dizia para o meu pai, eu não vou me casar porque eu amo ficar na casa de vocês e eu quero viver com vocês e não vou me casar. Aí surgiu a oportunidade de eu conhecer o Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa escola e essa escola as professoras atualizavam o método no Rio de Janeiro todo semestre. E aí a diretora chegou para mim e disse, Sônia, vai fazer o curso com as professoras. Eu trabalhava na parte administrativa e eu disse, vou mesmo. E eu tinha um namorado de 1 ano e meio já, a família já conhecia tudo. E eu fui falar para esse namorado que eu ia para o Rio de Janeiro, passar um mês todo de janeiro lá. Ele chegou e disse assim para mim, então, se você for, nós terminamos. Aí eu era muito resolvida nessas coisas. Eu disse, então tá terminado. Eu vou para o Rio de Janeiro, então o nosso namoro está terminado. E daí, como eu tinha terminado com o namorado, eu disse, vou para o Rio de Janeiro, vou lá conhecer um carioca, todo bronzeado, todo tatuado, dos olhos verdes, assim como passa um surfista, como passa na televisão. E naquela época tinha aquela música Menino do Rio, garoto que provoca arrepios e não sei o quê. Vou lá conhecer um carioca desse, um menino do Rio, né? E fui nessa motivação de conhecer um carioca, todo saradão. Aí cheguei lá no Rio de Janeiro, conheci sim um rapaz muito interessante, só que ele não tinha os olhos verdes, ele não era surfista, ele não tinha tatuagem, ele não era bronzeado. E esse menino que eu conheci no Rio de Janeiro se chama Adonis e morava na mesma rua que acho que eu, em Lages, também, que eu sou lagiana. Eu saí de Lages, fui conhecer o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu conheci um lagiano, me apaixonei por ele e aí em 1 ano e meio nós namoramos e nos casamos. E esse casamento dura 37 anos. Mas esse casamento não foi assim as 1000 maravilhas. Esse casamento, na lua de mel, começaram as divergências de opinião. E ali começou um casamento de 17 anos de briga, 17 anos de agressões físicas, 17 anos de agressões verbais, abusos e tudo que vocês possam imaginar. Mas eu sempre digo, né? Eu procurei em tudo que era possível o homem que eu queria para a minha vida. O homem que eu idealizava a imagem do meu pai. Mas um dia eu conheci a Jesus Cristo. Naquele chá da Donep, que ele falou que eu fui há 19 anos atrás. Eu estava com um processo de separação, porque eu odiava o Adonis. Eu não queria mais nem ouvir a voz dele. Nós morávamos na mesma casa, ele entrava, eu saía, ele entrava. Já não dormíamos no mesmo quarto e eu queria a separação. E ele não queria dar a separação porque ele queria ficar com todos os bens. E nós brigávamos por causa dos bens. Eu queria a minha parte, ele queria a parte dele. E ali nós estávamos brigando por causa disso. E aquele dia, naquele chá da Donep, eu consegui, através de um testemunho de uma empresária da cidade de Jaraguá, eu consegui ver uma luzinha no final do túnel. E ali, com aquele pessoal da Donep, eles nos abraçaram
E através do manual do fabricante, eles nos mostraram que o nosso casamento poderia mudar. Ali eles começaram a mostrar para nós alguns princípios que nós poderíamos aplicar no nosso casamento, na nossa família, e tudo poderia melhorar. Eu era muito descrente, eu não acreditava que o Adonis pudesse mudar. Eu não acreditava que algo poderia fazer com que ele mudasse. Mas ali eu comecei, junto dele, a aplicar aqueles princípios na nossa vida. E a partir dali, a nossa vida começou a ter um novo sentido. Deus começou a escrever uma nova história na nossa vida. Dura 19 anos. O Adonis, ele falou aqui que nossa vida é movida através de atitudes, né? E eu nunca esqueço uma atitude que o Adonis teve. Nós tivemos uma briga muito feia, já estávamos com aquele pessoal da Donep, e nós brigamos muito feio, gritamos, nos agredimos, falamos tudo que não devia, um não escutava o outro, e quando terminamos ali com as brigas, eu saí na sacada do nosso apartamento, o nosso filho de 11 anos estava aos prantos, chorando, e chegou para mim e disse: mãe, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. E naquela hora, eu disse para ele: filho, a mãe vai tomar uma atitude. Liguei para o presidente da Donep e disse: não precisa mais vocês virem na minha casa, nós vamos nos separar mesmo e eu não quero mais saber do Adonis. Eu vou voltar para Curitiba, nós já morávamos em Balneário, e não quero mais saber dele. E ele perguntou para mim: onde está o Adonis? Eu respondi para ele: não sei, porque ele não atende telefone, ele não atende ninguém. E fui trabalhar. Aí estou lá na panificadora trabalhando, aí panificadora lotada, final do dia, o Adonis chega na frente da panificadora com uma florzinha na mão. Eu olhei para ele e pensei: o que esse homem quer agora? Aí ele não tomou atento, entrou no meio de todos os clientes nossos, chegou na minha frente e disse assim para mim: Sônia, eu quero te pedir perdão por todas as mágoas, todo o ódio, toda a tristeza que eu causei no teu coração, e quero que você me ajude a ser o homem que você tanto sonha. Quero ser o homem que você tanto tem pedido e não consegue. Eu sempre digo que naquele dia eu tinha duas alternativas. Ou eu pegava aquela flor e quebrava na cabeça dele, como eu fiz algumas vezes, ou eu perdoava ele e nós continuávamos a nossa trajetória. Ali eu abracei ele, pedi perdão também, porque eu não era nenhuma santinha, não tinha sabedoria nenhuma. E ali nós começamos realmente uma batalha no nosso casamento. Curso de casais, curso de pais, todo tipo de testemunho que tinha, nós estávamos, e ali Deus foi acrescentando. E hoje nós vivemos um grande milagre de Deus na nossa casa. Com os nossos filhos, eu e o Adonis, hoje os nossos filhos estão todos casados, somos avós, estamos curtindo os nossos netos e estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida. Hoje nós somos companheiros, rimos das gafes um do outro, viajamos muito juntos e estamos aproveitando dessa oportunidade que Deus tem feito na nossa vida. E se não fosse aquele chá, aquele dia, hoje nós não estaríamos aqui contando a nossa história. Deus, Ele conhece o íntimo do coração de cada um de vocês que está aqui. Não é só o meu, não é só do pessoal do capítulo aqui, só do Adonis, mas Ele conhece o íntimo do coração de cada um. E esse milagre que Ele tem feito nas nossas vidas, Ele não quer fazer só no nós. Nós não somos os preferidinhos de Deus. Ele quer fazer na vida de qualquer um de vocês. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Há 19 anos atrás, eu entrei com a minha vida destruída, achando que não tinha solução para o meu problema, era só separação. E lá eu encontrei algo novo para a minha vida. Então acredite, Deus tem um milagre certo, na hora certa, para cada um de você que está aqui. Basta você acreditar. Obrigada.
Eu comecei minha fala falando sobre cicatrizes. Deus não faz com que a gente sofra de amnésia. Tem muitas coisas que você lembra, mas não dói mais. Eu entrei assim em algumas situações da minha vida aqui, um tanto quanto tristes e pesadas. Mas sabe quando parece que está contando a história de uma outra pessoa? Eu não consigo me imaginar vivendo tudo que eu falei aqui. Porque Deus transformou minha vida. Deus mudou a minha forma de agir, de pensar, de tratar as pessoas. Porque quando Jesus entra na nossa vida, nós nunca mais somos os mesmos. Então, né, virou uma cicatriz, virou uma lembrança. Mas hoje, né, quando a gente tem a oportunidade, através da Donep, de ter convite para testemunhar, nós vamos onde houver convite, para dizer que Deus transforma a tragédia em milagre, para dizer que Ele transforma coisa ruim em coisa boa, que Ele muda corações de pessoas que têm coração de pedra. Então basta nós crermos, confiarmos e aceitar isso, né? Eu queria convidar todos a ficar de pé, já estamos terminando, por gentileza. Só queria te convidar para ficar de pé, que você possa baixar um pouco os teus olhos, baixa a fronte os olhos, só para a gente ter um minutinho só de meditação. É interessante que há 19 anos atrás, quando eu estava num ambiente como esse, num jantar da Donep, e ali aquele empresário compartilhando a história de vida dele, eu realmente naquela noite eu fiz o melhor negócio de toda a minha vida. Quando eu conheci o Manual do Fabricante, no Manual do Fabricante tem uma passagem que diz: daquilo que o homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Olha como é forte. Daquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo daquilo que ele é vencido. Eu fui vencido da pornografia, eu fui vencido da depressão. Na minha juventude eu fui vencido da bebida. Eu não sei o que tem sido gigante na tua vida. Eu não sei o que tem sido maior, que tem te dominado, que você não consegue como reagir, como sair dessa situação. Mas ali no Manual do Fabricante tem outra passagem que diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E tem mais uma passagem que diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Essa porta é nosso coração. Quem está pedindo licença para entrar é Jesus Cristo, porque Ele é gentil, Ele não nos invade. Não tem trinco do lado de fora, nós temos que abrir e dar liberdade para Ele entrar. Por que Ele quer entrar? Porque Ele quer fazer parte da nossa família, Ele quer ceiar juntos com nós. Então, assim como eu, há 19 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma oração simples, pequena e singela. E essa oração foi o início de uma grande virada, uma grande transformação na minha vida. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ainda de olhos fechados, com gestos de mão, eu quero te convidar, se você quer fazer essa oração comigo, você pode erguer suas mãos, por gentileza, para que eu possa te ver. Você não está erguendo as mãos para homens, obrigado, obrigado, obrigado. Você está erguendo as mãos para Deus. Você está erguendo a mão para o único que realmente pode fazer mudança na nossa vida. Nenhum de nós aqui temos esse poder, mas Deus tem através do Espírito dele. Obrigado, obrigado, obrigado. Muita gente levantou a mão, então vamos orar todos juntos. Querido Deus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e te peço que o Senhor esteja me perdoando e entre no meu coração. Jesus, eu também quero renunciar todo o pacto feito com o mundo das trevas e com deuses estranhos. Deus, escreve meu nome no livro da vida, para que de lá ele nunca mais saia. Jesus, eu entrego em tuas mãos tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus planos e meus sonhos. Jesus, se alguma maldição foi lançada sobre a minha vida, eu te peço nessa noite que o Senhor esteja cancelando. Jesus, venha a partir de hoje ser meu melhor amigo. Amém. Essa é a oração mais importante que uma pessoa pode fazer. Porque quando nós fazemos essa oração, nós damos legalidade no mundo espiritual para que o Espírito Santo de Deus possa entrar em nossa vida
e nos convencer do que é certo e do que é errado. E nos ensinar a realmente termos uma vida voltada com Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez? Quero ver, quero te conhecer. Sei que bastante gente fez. Olha só, tem presente do capítulo lá. Eu e minha esposa queremos te dar um abraço, por gentileza. Não me prive de ganhar abraço, porque eu sou muito carente de abraços. E vem aqui à frente, todos vocês fizerem essa oração para ganhar um presente do capítulo, por favor. Pode vir, pessoal, não tenha vergonha não. Várias pessoas levantaram a mão, não perca essa oportunidade. É a coisa da atitude que nós conversamos, né? Muito feliz de ter podido estar aqui essa noite. Tá? Nós chegamos hoje de manhã em Porto Alegre, vamos embora amanhã, mas levando uma grande alegria, sabe, desse jantar lindo. E pode ter certeza que não foi só as nossas pernas que nos trouxeram a ter um ambiente como esse. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus que nos traz. E o que acontece? A pessoa que te convidou pode ter certeza que ele tem um grande carinho, um grande amor pela sua vida. Porque não existe presente maior que uma pessoa pode receber em vida do que é o direito de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Esse é o melhor presente que nós podemos ganhar. E eu queria fazer uma oração encerrando. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado por esse jantar, obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que estava aqui nesse ambiente. Obrigado pelo jantar que foi servido aqui, Senhor. E eu quero agora te pedir por cada pessoa que tomou essa decisão de vir à frente e dizer que realmente quer Jesus como Senhor em suas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando suas famílias, que o Senhor possa estar abençoando suas finanças, que o Senhor possa estar abençoando seus filhos, que o Senhor possa estar abençoando suas empresas e que realmente, Pai, elas venham ter experiências verdadeiras contigo. Que o Senhor possa cercá-las de pessoas que vão falar do teu amor para com elas, Senhor. Se estão passando algum tipo de aflição, algum tipo de problema, que acham que não tem solução, o Senhor é a solução para todos os problemas. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, estratégia e visão, para que cada um saiba ser assertivo em suas vidas. Venham fazer escolhas certas, para que realmente possam viver, a partir de hoje, os melhores dias de suas vidas. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos e muito feliz. Boa noite. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida.